Dando continuidade na questão desafio, né? Então nós temos aqui a solução que nós encontramos. Você está confuso, eu sei. Por quê? Porque você precisa estudar mais, praticar mais, lembrar dos conceitos estudados, mas não tem importância. O começo é assim. Depois piora um pouco, mas você se acostumará. Então o que nós vamos fazer agora? Nós pegamos o mesmo problema que já resolvi algebricamente e eu vou resolvê-lo no GeoGebra para verificar se isto que eu encontrei está certo. Ou seja, eu vou dar estes comandos no GeoGebra, ele vai traçar o gráfico da função e aí eu vou comparar o gráfico obtido com o problema dado. Se bater um com o outro, significa que as minhas respostas estão corretas, né? Então, para isto, vamos usar o GeoGebra. Você não conhece? Estou falando nele faz tempo, está na hora de começar a aprender a mexer com o bichinho, hein? Então, vamos lá. Está aqui. Entrei com os comandos no GeoGebra. Observe o gráfico que ele traçou para mim, né? Praticamente idêntico ao gráfico dado. Só tem um pequeno detalhe. Ele não coloca as bolinhas vazias ou cheias nas extremidades. É claro, por quê? Porque como ele é um aplicativo matemático, aqui ele trabalha com limite, ou seja, o valor aqui tende a 1 e aqui tende a 1. E é tão próximo que ele parece que está tudo emendado lá em cima, né? Então a gente faz depois uma pequena gambiarra aqui para adaptar o gráfico. Mas aqui eu mandei que ele escrevesse para mim a lei de formação da função. Ó. Então esta função aqui é esta neste intervalo. Esta função aqui é esta neste intervalo. Aqui eu tenho o ponto. Esta função aqui é esta naquele intervalo. E, finalmente, esta função aqui é esta nesse intervalo. Tá certo? Então, não tem nada de errado nele. Tá tudo certinho. Faço uma pequena adaptação agora, para ficar exatamente como queria. E agora sim, né? Você está contente, bateu. Por quê? Opa, ainda faltou uma coisica aqui. Faltou colocar aqui um ponto cheio, porque eu não coloquei um ponto cheio ali no -1, eu esqueci, mas não tem importância, a gente põe agora, ó. Fica fresquinho. Então aqui é -1 cheio, aqui é um -0 vazio, lá é 0 vazio, aqui é 1 cheio, vazio e vazio. Então é exatamente o que eu fiz à mão, tá certo? E desta forma eu valido o meu problema. Aí você deve estar se perguntando, como é que você faz isso, querido professor? Bem, primeiro estudei pra caramba para poder chegar aqui, porque eu também não conhecia o GeoGebra, né? Comecei a mexer com ele em dezembro do ano passado, quando eu estava dando aula para o pessoal de Cálculo 2, comecei no semestre em janeiro. E eu precisei de um software que trabalhasse com 3 dimensões. Aí eu fui mexer com GeoGebra, fui ler e fui estudar. É assim que a gente aprende as coisas, tendo interesse, necessidade, estudando. E aqui eu já dou de mão beijada, né, os comandos para que você digite no GeoGebra, no campo de entrada, e trace o gráfico daquela função. Então você vai escrever exatamente o que está escrito aqui. f de x igual c, exatamente o que está aqui. Não precisa ser colorido, eu só coloquei colorido para mostrar os diferentes trechos. Digitando isso aqui no mesmo plano cartesiano, você vai ter o seu gráfico executado no GeoGebra e validando o exercício que você resolveu à mão, tá? Então é desta forma que a gente usa o aplicativo GeoGebra para verificar se o que a gente fez está certo ou não, tá bom? Então, seja feliz, acredite em mim, eu sei do que eu falo. Use o GeoGebra. Não gosto do GeoGebra. Tudo bem, então use o Grafimática, use algum aplicativo para poder validar os seus cálculos algébricos. Se não, você vai perguntar para o seu colega, não resolve muita coisa, né? Se ele for tão dedicado quanto você. Então se aplique, estude. Porque se na hora que você resolver estudar, já não dá mais tempo. É isso aí, um abraço, bom trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato que eu tenho o maior prazer em te ajudar.